Na quarta-feira de manhã, o telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Era o Fábio. O mesmo diretor que havia me demitido 2 meses antes, dizendo que meu trabalho era obsoleto, que processos manuais eram coisa do passado, que 3 analistas júnior com sistema digital moderno fariam tudo o que eu fazia, melhor e mais barato. A voz não tinha mais nada daquela confiança de 2 meses atrás. A auditoria do Banco Central tinha chegado na segunda-feira sem avisar. 6 auditores. Mandado de fiscalização detalhada. E estavam pedindo documentação que os novos analistas não conseguiam localizar. Relatórios trimestrais dos últimos 5 anos, documentação de operações específicas, registros de procedimentos que o sistema digital implementado em agosto simplesmente não tinha. Os próprios auditores estavam pedindo especificamente os relatórios da analista responsável, porque tinham cópias dos meus relatórios anteriores e queriam os complementares no mesmo padrão. Ninguém sabia onde estavam, porque ninguém tinha entendido, quando me demitiram, que o sistema novo de R$ 250 mil não reproduzia nem 10% do que eu mantinha organizado em 19 anos de arquivamento meticuloso. Fábio perguntou se eu tinha guardado cópias dos arquivos. Respondi com toda a calma do mundo. Curioso como no ambiente corporativo muita gente observa tudo em silêncio, mas poucos se posicionam quando importa. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Assim como nas instituições financeiras, onde quem protege a operação regulatória costuma ser visto como custo, até o dia em que os auditores aparecem, cada interação aqui é o que faz essas histórias chegarem a quem precisa ouvir. Verifica se já está inscrita, deixa o like e escreve alguma coisa nos comentários. Pode ser só um olá ou o que você já espera dessa história. R$ 80 mil, pagos antes de eu colocar o pé na cooperativa. Na quarta-feira de manhã, o telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Atendi. Era o Fábio. A voz não tinha mais nada daquela confiança arrogante de 2 meses atrás. Tinha a qualidade específica de quem está descrevendo uma emergência para a única pessoa que pode resolver e que sabe, enquanto fala, que essa pessoa não tem nenhuma obrigação de ajudar. Perguntou se eu já sabia da auditoria do Banco Central. Disse que sim. Ele respirou fundo e perguntou se eu tinha guardado cópias dos arquivos. Respondi com toda a calma que havia acumulado em 2 meses processando aquela demissão. Fábio, eu não trabalho mais aí. Fui demitida há 2 meses porque meu trabalho era considerado obsoleto e desnecessário. Durante a transição, passei todas as informações para a equipe nova e mostrei onde estavam os arquivos. Se não conseguem localizar, sugiro que procurem melhor, ou tentem gerar pelo sistema novo que implementaram especificamente para substituir meus processos manuais. Silêncio tenso do outro lado. Depois, a admissão que eu sabia que custou a ele mais do que qualquer valor financeiro que viria a seguir. Os auditores estavam pedindo documentação que os novos analistas não conseguiam localizar nos sistemas. O sistema digital só tinha dados a partir de agosto, quando foi implementado. Os relatórios que gerava não estavam no formato que o Banco Central exigia, e os próprios auditores estavam pedindo especificamente os relatórios da analista responsável, porque tinham cópias de relatórios anteriores que eu tinha enviado e queriam os complementares no mesmo padrão. Era a confirmação de tudo que havia alertado, de tudo que havia sido descartado como resistência à mudança, mentalidade obsoleta, trabalho artesanal desnecessário. De tudo que um diretor de 37 anos com experiência em fintechs havia chamado de burocracia, quando eu tentava explicar que compliance regulatório em instituição financeira não funciona como startup de pagamento digital. Fiz uma pausa deliberada antes de responder. Então disse: Fábio, eu posso ajudar sim, mas não vou fazer de graça depois de ter sido demitida sem motivo. Se a Cooper Valley quer contratar meus serviços de consultoria especializada para resolver uma crise regulatória, posso avaliar uma proposta. Para entender o peso daquela ligação e por que a resposta que dei era a única resposta possível para alguém que havia construído o que eu havia construído em 19 anos, você precisa entender o que significava ser analista de compliance da Cooperativa de Crédito Mútuo do Vale do Aço desde 2005. Não o que aparecia no cargo, mas o que existia naquele trabalho que nenhum sistema digital de R$ 250 mil conseguia reproduzir em agosto de 2024. Entrei na Cooper Valley com formação em ciências contábeis, 26 anos e interesse particular por compliance e controles internos, área que na época era tratada de forma bastante informal pela maioria das cooperativas de crédito,
mas que eu sabia que, eventualmente, seria fiscalizada com rigor crescente pelo Banco Central. Em 2008, fui promovida a analista de compliance, quando a cooperativa precisou se adequar a novas regulamentações sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Assumi sozinha toda a responsabilidade de criar processos, organizar documentação, preparar relatórios regulatórios. Sem sistemas prontos, tudo em planilhas Excel e arquivos físicos organizados em pastas, com controles paralelos que desenvolvi para garantir rastreabilidade completa. Durante os anos seguintes, a Cooper Valley cresceu de 7 agências e 28 milhões em ativos para 32 agências e quase 800 milhões, de 6 mil cooperados para 53 mil. Cada auditoria do Banco Central ficava mais detalhada, mais exigente, solicitando documentações cada vez mais específicas sobre operações realizadas anos antes. Meu trabalho era garantir que tudo estivesse disponível, organizado, rastreável. Mantinha arquivos físicos e digitais redundantes, sistemas de catalogação próprios que permitiam localizar qualquer documento em minutos, relatórios históricos que iam muito além do que os sistemas oficiais registravam. Era trabalho meticuloso, demorado, que exigia atenção obsessiva aos detalhes. Exatamente o tipo de trabalho que pessoas mais jovens e acostumadas com automação consideravam desnecessariamente manual e antiquado. Fábio Martins tinha 37 anos, havia passado os últimos 5 em fintechs de pagamento digital e assumiu como diretor executivo da Cooper Valley em junho de 2024, com a certeza de quem nunca havia enfrentado a auditoria do Banco Central em instituição regulada. Desde a primeira semana, deixou claro que considerava a cooperativa excessivamente conservadora e presa a métodos ultrapassados. Cooperativas estavam perdendo espaço para fintechs por ficarem presas em burocracias desnecessárias. Precisavam pensar como startup. Velocidade, inovação, automação, tudo que podia ser digitalizado devia ser digitalizado. Quando chegou minha vez na rodada de reuniões individuais com gerentes de departamento, passei 1h30 explicando como funcionava o compliance. Relatórios trimestrais obrigatórios para o Banco Central. Documentação de operações suspeitas, controles de prevenção à lavagem de dinheiro, arquivos históricos por prazos regulatórios de 5 a 10 anos. Fábio ouvia com expressão crescentemente impaciente. Quando terminei, perguntou quanto disso era feito manualmente. Respondi honestamente que boa parte, os sistemas registravam as operações, mas a análise de conformidade, a elaboração dos relatórios detalhados, a verificação cruzada, o arquivamento organizado de documentação comprobatória, tudo isso eu fazia manualmente, porque os sistemas não foram desenhados para as especificidades das exigências regulatórias. Ele balançou a cabeça negativamente e disse que existiam sistemas de compliance prontos no mercado que faziam tudo automaticamente. Geravam relatórios, identificavam operações suspeitas por algoritmo, organizavam documentação digitalmente. Tentei explicar que havia testado vários desses sistemas ao longo dos anos, e nenhum atendia adequadamente às necessidades específicas de uma cooperativa de crédito, que eram desenhados para bancos comerciais, tinham gaps funcionais. Não geravam relatórios no formato exato que o Banco Central exigia. Fábio me cortou, dizendo que aquilo era resistência à mudança, que toda empresa que passou por transformação digital enfrentou esse tipo de objeção, que em todos os casos, depois de implementar a automação adequada, perceberam que estavam desperdiçando tempo e recursos, mantendo processos manuais obsoletos. Em julho, Fábio me chamou de novo com Renata, a nova gerente de RH de 30 anos, vinda de startup de tecnologia. Foi direto. Tinham decidido reestruturar completamente o departamento de compliance. Implementariam plataforma integrada de gestão de conformidade regulatória que automatizava todo o processo. Contratariam equipe de 3 analistas júnior com formação em sistemas digitais. Minha posição estava sendo eliminada. Perguntei se tinham alguma reclamação sobre meu trabalho. Respondeu que não era questão de desempenho. Era adequação ao novo modelo operacional. Meu perfil era de processos manuais e controles artesanais. Precisavam de profissionais que pensassem digital. Assinei os papéis com as mãos tremendo, de certeza absoluta de que aquilo ia terminar muito mal. Cumpri os 15 dias de transição, tentando passar o máximo de informação possível para Carolina, Lucas e Tiago. Todos entre 24 e 26 anos, recém-formados, com bom domínio técnico de sistemas, mas zero experiência em compliance bancário regulatório.
Mostrei os arquivos históricos mais importantes, expliquei a lógica de organização dos documentos, alertei sobre prazos de entrega dos próximos relatórios obrigatórios. Carolina, a mais experiente dos três com 2 anos em banco digital, disse com aquela confiança de quem acabou de sair da faculdade. O sistema novo tinha inteligência artificial para recuperar informação histórica, blockchain para garantir rastreabilidade, tudo na nuvem com backup automático. Não precisava mais do trabalho manual de catalogação. Suspirei. Fábio já tinha decidido que meu conhecimento era obsoleto e que tecnologia resolvia tudo. Meu último dia foi sexta-feira, 26 de julho de 2024. Saí da Cooper Valley carregando caixa com pertences pessoais e a certeza inabalável de que em poucos meses aquilo ia explodir. Passei agosto procurando emprego. Aos 45 anos, com experiência específica em compliance de cooperativa de crédito, as oportunidades eram limitadas e os salários inferiores aos 14.500 que ganhava. Em meados de setembro, estava em casa numa terça-feira quando recebi ligação de Marta, minha ex-colega do departamento financeiro, a voz tensa, quase sussurrando. Chegou a equipe de auditoria do Banco Central de manhã, sem aviso prévio. 6 auditores com mandado de fiscalização detalhada, já pedindo documentação de tudo. Relatórios de controles internos dos últimos 5 anos, comprovação de procedimentos anti-lavagem, registros de operações específicas. O Fábio tentava mostrar confiança, mas estava nervoso. E os 3 do compliance estavam em pânico absoluto, porque os auditores estavam pedindo coisas que não estavam no sistema novo. Perguntei que tipo de documentação especificamente. Marta continuou. Relatórios trimestrais detalhados de 2019 a 2024. Documentação comprobatória de operações sinalizadas como potencialmente suspeitas nos últimos 4 anos. Evidências de procedimentos obrigatórios de verificação cadastral em movimentações acima de 50 mil. Carolina tinha tentado gerar tudo pelo sistema novo, mas ele só tinha dados a partir de agosto. Os relatórios do sistema antigo não estavam no formato que os auditores queriam. E os auditores estavam exigindo especificamente os relatórios da analista responsável. Tinham cópias de relatórios anteriores que eu havia enviado e queriam os complementares no mesmo padrão. Fechei os olhos. Aqueles relatórios detalhados, documentos de 80, 100 páginas cada, preparados por mim trimestralmente, seguindo metodologia específica que atendia não só às exigências formais do Banco Central, mas incluía análises complementares que sabia por experiência que os auditores sempre acabavam solicitando. Estavam exatamente onde eu sempre os mantive, em arquivos que o sistema novo não tinha reproduzido e que a equipe nova não sabia que existiam da forma como existiam. De volta à quarta-feira de manhã, a ligação do Fábio. Apresentei minhas condições com a tranquilidade de quem passou 2 meses processando uma demissão injusta e chegou do outro lado com a clareza de quem sabe exatamente o que tem nas mãos. 80 mil reais pela consultoria emergencial, 40 mil adiantados por Pix antes de eu colocar o pé na cooperativa, outros 40 mil quando toda a documentação solicitada pelos auditores fosse entregue completa e aceita. Contrato por escrito me isentando de qualquer responsabilidade futura. E autorização formal da diretoria, não só do Fábio. Quando ele disse que 80 mil era muito dinheiro, respondi sem alteração de tom. 2 milhões de multa mais restrições operacionais era muito mais dinheiro. Minha proposta valia até meio-dia. Depois, não teria mais disponibilidade. Ele pediu 1 hora para consultar a diretoria. Às 11h15 da manhã, recebi e-mail formal do jurídico com contrato de consultoria nos termos que propus. Assinei digitalmente e devolvi. 15 minutos depois, meu celular apitou. Pix de 40 mil reais da Cooperativa de Crédito Mútuo do Vale do Aço. Referência: Consultoria Especializada, Clarice Andrade. Cheguei às 2 da tarde de quarta-feira, 2 meses depois de ter saído demitida, de volta como consultora por 80 mil reais, para resolver em 3 dias um problema que não existiria se não tivessem me demitido. A equipe de auditores estava instalada na sala de reuniões, com notebooks e pilhas de documentos, com aquela expressão profissional e impessoal de quem está ali para fazer trabalho técnico, sem se importar com quanto isso vai doer na instituição auditada. O coordenador, Dr. Henrique, uns 50 anos, cumprimentou formalmente quando Fábio me apresentou como consultora especializada. Foi direto. Solicitavam documentos específicos sobre controles internos e conformidade dos últimos 5 anos,
A equipe atual não estava conseguindo localizar ou gerar esses documentos. Eu tinha conhecimento de onde podiam estar? Respondi profissionalmente. Sim, fui eu quem preparou e arquivou a maior parte dessa documentação durante 19 anos. Podia localizar e disponibilizar tudo solicitado, mas precisava de acesso aos sistemas e aos arquivos físicos. Carolina, Lucas e Tiago me observavam com expressões que variavam entre fascínio e vergonha. Percebendo agora que todo aquele trabalho manual obsoleto era, na verdade, conhecimento especializado extremamente valioso, sem equivalente automatizado. O sistema digital novinho, que custou R$250 mil implementar, não gerava nem 10% da documentação que os auditores estavam exigindo. Passei as próximas 48 horas praticamente morando dentro da Cooper Valley. Os arquivos estavam exatamente onde sempre mantive. Parte em pastas físicas organizadas cronologicamente em armário do arquivo morto que ninguém mais acessava. Parte em pastas digitais no servidor antigo fora da estrutura padrão de diretórios, porque eu havia criado organização própria mais eficiente. Parte em backups externos em HD portátil guardado em cofre, procedimento que implementei por conta própria depois de quase perdermos dados por falha de servidor em 2016. Na sexta-feira, às 4 da tarde, entreguei ao Dr. Henrique toda a documentação solicitada. 23 relatórios trimestrais completos, 417 documentos comprobatórios de operações específicas, 189 registros de procedimentos de verificação cadastral, 342 arquivos de análise de operações atípicas. Tudo impresso, organizado, indexado, com referências cruzadas facilitando a verificação. Dr. Henrique passou 1 hora folheando com sua equipe. Depois me chamou. Essa documentação estava exemplar. Era exatamente o padrão que esperavam encontrar em instituições financeiras bem geridas. Raramente viam controles internos tão meticulosamente organizados. Perguntou por quanto tempo eu havia sido responsável por manter isso. Respondi. 19 anos, Dr. Henrique. Até ser demitida há 2 meses. Ele ergueu as sobrancelhas, olhou para o Fábio que estava próximo e não disse nada. Mas a expressão dizia tudo o que precisava ser dito sobre o que achava de demitir a profissional que mantinha a casa em ordem regulatório. Na segunda-feira seguinte, a equipe de auditoria concluiu a fiscalização. O relatório preliminar apontou não conformidades menores em procedimentos recentes, justamente do período pós minha demissão, mas reconheceu expressamente que a instituição mantinha controles internos robustos e documentação histórica em padrão superior à média do setor. Não houve auto de infração, não houve multa, não houve restrições operacionais. A Cooper Valley passou pela auditoria mais severa dos últimos anos, sem arranhões significativos, exclusivamente porque a documentação que eu havia mantido durante 19 anos estava impecável. Na terça-feira, recebi o Pix de R$40 mil restantes. Total de R$80 mil ganhos em 5 dias de trabalho intenso. Na quinta-feira da mesma semana, o presidente do Conselho de Administração, Sr. Gilberto, me ofereceu retorno como gerente de compliance, reportando diretamente ao Conselho. Salário de R$28 mil mensais, o dobro do anterior. Autonomia completa sobre processos e metodologias. O Fábio sem autoridade para questionar minhas decisões técnicas nessa área. Era a proposta que reconhecia finalmente meu valor real. Pedi 1 semana para pensar. Durante essa semana, 2 coisas aconteceram. Cooperativa concorrente maior me ofereceu diretora de compliance por R$35 mil mensais e consultoria especializada em governança para instituições financeiras quis me contratar como consultora sênior para auditar cooperativas pelo Brasil inteiro. Salário base de R$22 mil, mais honorários por projeto. Liguei para o Sr. Gilberto, agradeci a proposta da Cooper Valley e expliquei que havia decidido aceitar a posição na consultoria. Mais flexibilidade, múltiplas instituições, ampliação de experiência. Antes de desligar, deixei uma observação que precisava ser dita. Carolina, Lucas e Tiago eram profissionais competentes e bem-intencionados. O problema nunca foi eles, foi a decisão de achar que tecnologia sozinha substituía conhecimento especializado e experiência. Se a Cooper Valley quisesse compliance realmente sólido, precisaria investir em treinar esses profissionais adequadamente ao longo de anos, não esperar que aprendessem tudo em semanas. E, principalmente, precisaria de liderança que entendesse que compliance não é burocracia que atrasa inovação. É proteção essencial que evita desastres.
Hoje, 14 meses depois daquela auditoria de setembro, trabalho como consultora sênior de compliance regulatório para instituições financeiras. Viajo pelo Brasil auditando cooperativas de crédito, bancos comunitários, fintechs entrando no mercado de crédito regulado. Já trabalhei em 23 projetos diferentes e faturei R$ 940 mil no último ano, mais de 5 vezes o que ganharia como funcionária. O Fábio não durou muito tempo. 6 meses depois da auditoria, o conselho o convidou a buscar novos desafios, e ele está hoje em fintech menor, em posição de VP, sem autoridade sobre compliance. Carolina me procurou alguns meses atrás pedindo mentoria, reconhecendo humildemente que havia subestimado completamente a complexidade do trabalho quando me substituiu. Aceitei mentorar ela. Conversamos mensalmente. Estou ajudando-a a desenvolver o tipo de conhecimento profundo que leva anos, mas que faz toda a diferença entre compliance de verdade e compliance de fachada. Semana passada, palestrei em Congresso Nacional de Cooperativismo sobre gestão de compliance em ambiente regulado. No final, um jovem diretor executivo perguntou como equilibrar modernização e inovação com os custos de manter profissionais experientes em compliance. Olhei para ele e respondi: você não equilibra, você investe. Compliance não é centro de custo, é seguro contra catástrofe. Demitir profissional experiente para economizar 15 mil por mês e 2 meses depois gastar 80 mil em consultoria emergencial para evitar multa de 2 milhões não é gestão inteligente, é burrice gerencial pura. Instituição financeira que não entende isso, eventualmente aprende. Geralmente na segunda-feira de manhã, quando os auditores do Banco Central aparecem sem avisar e começam a pedir documentação que ninguém sabe onde está. A sala inteira aplaudiu. Tenho 46 anos. Fui demitida aos 45 porque um diretor de 37 anos achou que meu trabalho era obsoleto e substituível por sistemas digitais operados por recém-formados. 14 meses depois, ganho mais de 5 vezes o que ganhava, trabalho com autonomia total e sou reconhecida como especialista num mercado que finalmente entendeu que conhecimento especializado em áreas reguladas não é luxo dispensável nem burocracia antiquada. É proteção essencial, documentada ao longo de anos, impossível de substituir por software ou por profissionais sem experiência. Se você já foi chamada de obsoleta por alguém que não entendia o que sua experiência protegia, esse canal existe para você. Inscreva-se para não perder nenhum relato. E se você conhece alguém que já teve 19 anos de conhecimento descartados como custo desnecessário por quem nunca enfrentou uma auditoria regulatória na vida, compartilhe essa história com essa pessoa. O que você acha? Comenta aqui embaixo e me diz se eu tomei a decisão certa, ou se você teria feito diferente.